Na zona oeste da capital, um crime com requintes de crueldade. Um vigia de rua foi morto a pauladas e o corpo abandonado numa vala. Os criminosos levaram a moto dele. Ele não merecia morrer daquele jeito. Caicó em colapso. Começou hoje a operação que vai levar água para os moradores da cidade. A Defesa Civil diz que a água vai ajudar a aliviar o sofrimento dos moradores, mas não vai ser suficiente para todos. Hoje, 29 cidades estão em colapso no estado. Outras 64 estão em sistema de rodízio. Uma delas é Jucurutu e por lá a água está chegando assim. Em Parnamirim, os pais não sabem até quando vai ter aula nas escolas do município, porque está faltando merenda. Aqui na escola Ivanira Paizinho, teve aula hoje porque chegou polpa de fruta para servir com biscoito. Mas e para o resto da semana? Travessia perigosa. Por causa da interdição da BR-101 para as obras do DENIT, os pedestres não podem mais usar a passarela e se arriscam para chegar ao outro lado da BR, na altura de Emaús. A situação está difícil para quem quer trabalhar. Uma pesquisa do IBGE divulgou que aqui no Rio Grande do Norte a taxa de desemprego aumentou. Em compensação, não tem nem vaga temporária aqui no Cine. A gente mostra ainda hoje aqui no RNTV. Como identificar os sinais do câncer infantil? Um olhar mais apurado pode ajudar no diagnóstico precoce. A zona norte da capital ganhou 2 árvores de Natal gigantes. Uma fica no conjunto Parque dos Coqueiros e a outra no estacionamento do ginásio Nélio Dias, no Gramoré. O RNTV primeira edição está no ar. Olá, boa tarde. A gente abre esta edição com uma história de um crime com requintes de crueldade. Um vigia de rua foi morto hoje em Felipe Camarão, a pauladas. Os criminosos reviraram a casa dele, o RNTV entrou nessa casa, estava tudo bagunçado lá dentro. Os bandidos fugiram levando a moto e até um botijão de gás da vítima. O corpo foi abandonado perto de casa, numa vala. O corpo de Luciano Souza Paulino, de 44 anos, foi encontrado nesta vala, na Travessa da Fé, em Felipe Camarão, zona oeste da capital. Ele apresentava sinais de pauladas na cabeça e nas costas e um corte na mão. O crime foi hoje de madrugada. O sobrinho, que prefere não mostrar o rosto, ficou sabendo pouco tempo depois e chegou a ver o tio morto no local. Chega até machucar você comentar que ele foi morto a pauladas, né? Uma crueldade, uma covardia grande. Ninguém sabe o motivo por qual ele foi morto. Uma pessoa trabalhadora, pai de família, entendeu? Todo dia se esforçando, se dedicando para tirar o bom pão de cada dia. Luciano Paulino trabalhava como vigia de rua. Era solteiro e pai de 8 filhos, o mais novo de apenas 4 anos. Era nesta casa a poucos metros da vala onde o corpo de Luciano foi encontrado que ele morava. A família abriu a residência para o RNTV e você já vê de cara aí, ó, que a casa está muito revirada. Aqui no chão tem o coturno, a bota usada pelo Luciano todas as noites para trabalhar. Mas aqui na frente tem um apito, também instrumento de trabalho. É uma residência simples, de apenas 2 vãos. A gente caminha e já chega aqui na cozinha, que também tem essa cama. Os criminosos abriram um buraco na parte da cama, na parte de baixo. Aqui no chão também tem muita roupa espalhada. O armário foi quebrado com portas arrancadas. A polícia acredita que os criminosos estavam à procura da arma de Luciano, que ele não tinha, ou de dinheiro. O delegado que investiga o caso trabalha com a hipótese de latrocínio, o roubo seguido de morte. O que a gente sabe é que a vítima foi espancada, teve a casa revirada, com alguns objetos levados, e a motocicleta também dela foi levada, subtraída. Hoje pela manhã, o delegado ouviu os irmãos de Luciano Paulino na divisão de homicídios e disse que, apesar do latrocínio, a polícia segue outras linhas de investigação. Uma delas relacionadas ao próprio trabalho de vigia de rua da vítima. O depoimento dos familiares que nos relataram esse atrito que a vítima teve recentemente com os outros vigias que vigiavam anteriormente o local. Pela nossa experiência, como se tratava de uma pessoa forte, tinha algum reconhecimento de defesa, né? Então nós acreditamos que seriam provavelmente mais de um. Mas até o momento não tem nenhum suspeito. Até o momento a gente não tem nenhum suspeito. A família agora
só espera por justiça. Ele não merecia morrer daquele jeito. Eu só tenho que dizer que eu quero justiça pela morte dele, que ele era um homem trabalhador. Ontem foi a família da Samara, adolescente baleada, a família chorando. Hoje é a família do Luciano. Qual é a próxima? Você viu aí que o delegado disse que ainda não tem nenhuma pista sobre os suspeitos. Se você souber aí de alguma coisa, que pode ligar então para a DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O telefone de lá é o 3232-1195. Falar agora de educação. Em Parnamirim tem pais trocando mensagens com os professores para saber se levam ou não os filhos para a escola. A gente vai explicar o porquê. Está faltando merenda em algumas escolas. Hoje tinha merenda e deu para ter aula na escola professora Ivanira Paizinho. A polpa de fruta chegou já de manhã e deu tempo de fazer o suco e servir com biscoito. Mas e para o resto da semana? Se não chegar nada hoje, vamos ter que repetir o suco com biscoito, porque ainda tem uns biscoitozinhos que dá, acho que para amanhã ainda. E para o resto da semana? Aí para o resto da semana é a nossa preocupação. Todos os dias, né, antes de deixar a criança na escola, alguns já começam a perguntar pelo WhatsApp se haverá merenda e se a aula é normal. Como a gente está com essa incerteza, não é só a nossa escola, né, o município está assim, a gente tenta acalmar todos quando tem o lanche, a gente avisa que tem um suco com um biscoito como hoje, né, que chegou a polpa. Na despensa da escola, até ainda tem amido de milho, aveia, o que daria para preparar uma papa para as crianças, mas não tem leite. Tem ainda também cuscuz, arroz, feijão, mas não tem nada para servir junto e nem para fazer o preparo. Faltam ingredientes básicos, como, por exemplo, sal de cozinha. O diretor explica que há 40 dias a merenda não chega completa à escola. Nós estamos com o estoque quase sem nada, né? A incerteza é a mesma vivida por pais e professores da escola Presidente Arthur da Costa e Silva, no centro de Parnamirim. Na segunda e terça-feira, as aulas terminaram mais cedo, às 9 horas da manhã. Não tinha alimentação para os alunos. Tem criança que vem de longe, né? E precisa da alimentação. Tem mãe que trabalha também, os pais trabalham, precisa deixar os filhos nos colégios. E aí? Né? Como é que a gente vai fazer como mãe? A decisão de terminar as aulas mais cedo foi tomada porque os professores sabem que nem todos os alunos têm café da manhã em casa ou almoço depois da escola. A garantia de que eles têm a alimentação é vindo para a escola. Nem todos, tem uns que têm condições, mas a gente sabe que a realidade é que tem alguns que não têm. O horário de hoje só foi normal porque a direção conseguiu frango emprestado de outra escola para preparar um risoto. Mas não se sabe como vai ficar nos próximos dias. Se não chegar, fica difícil, né? Assim, mas eles garantiram que está chegando. Inclusive, tem várias escolas que já receberam a merenda. Ah, mas a falta de merenda não é o único empecilho para as atividades. Desde segunda-feira, os alunos com necessidades especiais não estão vindo para as aulas, porque os professores auxiliares, estagiários, não estão trabalhando por falta de pagamento. A gente também tem professor na escola, a professora do primeiro ano também tem jornada dupla que não recebeu, estavam todos com salários atrasados. Eu fiquei muito chocada, porque já está no final do ano, atrapalha muito o desenvolvimento dos nossos filhos. A Prefeitura de Parnamirim reconheceu a falta de merenda nas escolas, até porque isso é um fato, a gente acabou de mostrar aí na reportagem. A Prefeitura disse que está tentando solucionar esse problema o mais rápido possível e disse também que vem enfrentando problemas no pagamento e contrato com os fornecedores. O pior de tudo isso é que eles dizem que não existe um prazo para que isso seja regularizado. Acontece que no dia 9 desse mês, eu não sei se você está lembrado, eu estou. O secretário de Educação de Parnamirim disse que parte desse pagamento já tinha sido feito e que o prazo para que as escolas voltassem a receber merenda era de 1 semana. Pelo que parece, pelo visto, esse prazo vai ser esticado aí mais uma vez. Você viu também que os estagiários da rede municipal de ensino estão sem receber o salário. São 312 estagiários e esse atraso já chega a 1 mês. Com relação a isso, a Prefeitura deu a mesma resposta, ou seja,
não tem prazo para fazer o pagamento desses estagiários. O assunto agora é mobilidade. O pedestre foi esquecido, pelo menos nos primeiros dias da nova etapa das obras ali da BR-101 em Parnamirim. Só 5 dias depois da interdição, que isolou uma passarela, o trecho ganhou uma passagem de pedestre. Mas isso não quer dizer que andar por ali é seguro. Pelo caminho, o pedestre encontra barro, muito barro, descida e uma pista com movimento intenso de carros. Estes são apenas alguns dos obstáculos que as pessoas agora enfrentam ao cruzar este trecho da BR-101 em Emaús, na frente de uma loja de atacado em Parnamirim. A travessia ficou mais difícil e perigosa porque as pistas principais da rodovia foram interditadas pelo DENIT no último sábado para a construção de um viaduto. A passarela, que deveria garantir uma travessia segura, ficou dentro do canteiro de obras e está inacessível. Fecharam tudo, foi fechado tudo, pronto, ficou tipo pessoal sem nada aqui agora. Tá complicado porque aqui é muito carro aqui, não tem como parar aqui, né? Faixas de pedestre até foram pintadas nas marginais da rodovia por onde o trânsito está sendo desviado por causa da obra. Mas, segundo o Ricardo, isso só foi feito na madrugada de hoje. Ele diz que até ontem, no fim da tarde, elas não existiam. Eles fizeram essa faixa ontem pela madrugada, porque ontem, quando eu passei aqui por volta de 5 da tarde, ainda não tinha essa faixa e nós estávamos tendo os mesmos transtornos. Porque essa passarela foi fechada sábado, eles avisaram que ia fechar, porém antes não fizeram nenhuma faixa com brevidade, né? Com brevidade, antes de ter feito com mais brevidade. Mesmo com as faixas de pedestre nos 2 sentidos das marginais da BR, os pedestres enfrentam dificuldades para atravessar. É que falta educação e gentileza de alguns motoristas, que nem sempre param os carros. E por causa dos apressadinhos e imprudentes, a travessia na faixa nem sempre é segura. Olha só o que aconteceu quando essa jovem atravessava. Por pouco não foi atropelada. E a vida do pedestre por aqui não está fácil mesmo. Nesse momento, por exemplo, está complicado para usar a faixa de pedestre. É que as máquinas que operam na obra começaram a trabalhar e elas estão exatamente no ponto de passagem das pessoas. No trecho também não há placas alertando os motoristas e pedestres sobre a existência das faixas, nem determinando a redução da velocidade. O superintendente do DENIT disse que a pintura das faixas já estava programada para esta semana. Falou ainda que a sinalização vertical também será feita e que, diante das dificuldades relatadas por nossa equipe que esteve no local, vai adotar outras providências para garantir uma travessia mais segura para as pessoas. Nós vamos melhorar essa questão. Primeiro, a redução da velocidade nas marginais. Eu acho que na fase de obra é preciso que reduza. Para isso, eu vou pedir para a coordenação de engenharia fazer todo o estudo necessário para ver como é que a gente reduz essa velocidade, inclusive, que se for o caso, de fazer com que os carros parem antes dessa faixa de pedestre, para que fique com mais segurança. Você viu aí que o DENIT vai fazer um estudo para avaliar a redução da velocidade nas marginais. O superintendente do DENIT deu aí um prazo de 15 dias para que esse estudo fique pronto. Bora acompanhar então. A polícia está à procura de um homem que fingiu ser policial civil para extorquir uma pessoa. Quem tem os detalhes dessa história para a gente é a Juliane Barreto, que já está aqui no nosso telão para conversar conosco. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. O fato foi no dia 8 de novembro. A gente tem imagens fornecidas pela Polícia Civil do momento em que o falso policial chega à casa da vítima. O homem é o senhor que aparece nas imagens, de cabelo branco e também tênis claros. Ele está aguardando a vítima a sair de casa para fingir que iria cumprir um mandado de prisão. A vítima, que não aparece nas imagens, era um homem que realmente estava sendo investigado pela polícia como suspeito de participar de uma quadrilha de explosão de caixas eletrônicos no interior do estado, e ele é levado pelo falso policial para um shopping e depois liberado. Quando a polícia chegou para realmente efetuar a prisão, porque tinha um mandado de prisão realmente contra ele, horas depois, descobriu, com base em depoimentos de testemunhas, que a polícia já teria passado lá, levado o homem e liberado depois de pedir dinheiro e o carro da vítima. Mas a polícia chegou a informação e nenhum policial realmente teria passado mais cedo para efetuar a prisão. Por isso, o fato agora está sendo investigado pela Polícia Civil. Eu estou aqui com o delegado-geral de polícia, o delegado
Cleiton Pinho, que traz mais informações para a gente de como está essa investigação para descobrir quem é esse falso policial. Boa tarde, delegado. Obrigada por conversar com a gente. O que vocês têm inicialmente são essas imagens que vocês estão pedindo o apoio da população para descobrir quem é essa pessoa. Exato, nós já estamos trabalhando na investigação para identificar essas pessoas que se passaram por policiais civis e que abordaram essa pessoa e assim também como esse caso, alguns outros que estão acontecendo na região de Mossoró, algumas pessoas se dizem policiais ou às vezes vestidos com roupas pretas, estão abordando pessoas, inclusive cometendo crimes, inclusive de homicídio, e nós estamos trabalhando e pedimos à população que, se porventura tiver conhecimento de quem se trata, pudesse nos ajudar, porque nós já estamos, a investigação, o inquérito já foi baixado nesse caso específico e vamos avançar na investigação para identificá-los e, consequentemente, efetuar a prisão dessas pessoas que se passam por policiais civis. Delegado, como o senhor falou, esse não foi o único caso. Tem casos acontecendo também no interior do estado de pessoas se passando por policiais para cometer homicídios. Exatamente. Pessoas que chegam de preto, batem na porta geralmente pela madrugada, as pessoas abrem a porta, algumas pessoas geralmente que têm algum problema com a justiça e pensando se tratar de policiais, saem e aí são executados. Nós estamos trabalhando, pedimos à população, tá certo, que nos ajude nesse sentido de identificação dessas pessoas, porque na verdade o comportamento de policial, quando da abordagem, é totalmente diferente. O policial civil, ele tem a insígnia que usa, ele tem a carteira, quando da sua identificação é necessário fazer essa identificação. Portanto, nós pedimos que as pessoas que porventura têm conhecimento dessas ações, que nos ajude com informações para que nós possamos concluir esses inquéritos que foram abertos e chegar até a autoria desses crimes. Delegado, voltando para esse caso que a gente mostrou as imagens, como é que esse falso policial, ele pode ter descoberto que o homem já tinha um mandado de prisão realmente contra ele, porque ele já chegou falando que ia cumprir esse mandado de prisão. Como é que esse suposto falso policial pode ter tido acesso a essas informações? É isso que está sendo trabalhado, tá certo, pela Polícia Civil, em inquérito que está transcorrendo, para podermos descobrir quem é essa pessoa e saber como ela tinha essa informação privilegiada e, a partir daí, avançar nessas investigações. Obrigada pelas informações. Cleiton Pinho, delegado-geral de Polícia Civil aqui do Estado. Maxwell, e para quem tiver alguma informação sobre esse caso, outros casos de falsos policiais, pode entrar em contato pela polícia, pelo número de denúncia, que é o 181, e todas as informações e também a identidade da pessoa serão preservadas. É com você, Maxwell. Que história doida, hein, Juliana? É bom o pessoal ficar atento que se passar por policial sem ser, é crime da cadeia. Obrigado pela participação, bom trabalho para você. O nosso assunto agora é Mossoró. O Presídio Federal pode ficar sem receber novos presos. Quem conta pra gente é a repórter Ivanúcia Lopes. Ivanúcia, boa tarde. Olá, Maxwell, boa tarde a todos. Isso mesmo, viu? O alerta foi feito pelo juiz corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró, Walter Nunes. Segundo ele, o déficit no número de agentes penitenciários pode fazer com que o Presídio Federal de Mossoró não receba novos presos. Só para a gente entender, no mês de junho, 362 aprovados no concurso para as vagas de agentes penitenciários, eles terminaram uma formação em Brasília. Eles poderiam suprir essa necessidade, né? Mas estão aguardando a nomeação. A assessoria do Ministério do Planejamento informou que está agora na fase de análise interna, mas que essa nomeação deve acontecer dentro do prazo de validade do concurso. Enquanto isso, as penitenciárias federais do Brasil devem continuar com essa dificuldade. O juiz corregedor disse ainda que essa é uma realidade dos 4 presídios federais do Brasil, presídios que recebem presos de alta periculosidade. Só para a gente lembrar, no fim de julho, aqui em Mossoró, a Penitenciária Federal recebeu 7 detentos de Roraima, são líderes de organização criminosa que atuavam até mesmo dentro de presídios no estado de Roraima. Maxwell, com você. Ok, Ivanúcia, obrigado, valeu, boa tarde. Bora para o intervalo que passa rápido, você vai ver no próximo bloco. Começou hoje a operação que vai levar água para Caicó com a ajuda de carros-pipa. A maior cidade do Seridó está em colapso, gente. E tem informações ao vivo sobre um bazar natal que começa hoje aqui na capital, é um bazar natalino.
É verdade, Maxwell. O evento está na 5ª edição. Este ano reúne 32 expositores. Tem belas peças. Algumas são comestíveis, como essas aqui.